Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati, só que hoje, por conta da hora, hoje eu estou gravando de tarde, porque o Diego, ele está ocupado, eles estão reformando um templo gigante, vai ter uma festa aqui perto e tal, então a gente não consegue falar com ele de jeito nenhum, então o Diego abriu um espacinho no calendário dele para a gente bater um papo sobre esse livro que ele está lançando agora, que vai estar disponível lá no Simpósio Sofia, e a gente vai falar um pouquinho também do simpósio, um pouquinho de tudo isso. Mas antes, seja muito bem-vindo, Diego. Hoje vai ser um bate-papo Obrigado, Marcelo. estilo como era antigamente na pandemia, né? Que é 1 a 1. Vamos lá então. Obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre. Mais uma vez aqui no Mayhem, mais uma vez no Sofia. Estou mega empolgado. Vai ser maravilhoso, né? A Prit falou que tá todo mundo trabalhando em conjunto, né? Ele vai ser praticamente um ritual único de 3 dias, né? E o pessoal vai estar aprendendo a trabalhar com o anjo, a guarda, tá? E aí você vai cuidar dos odus do nascimento, né? Mas antes da gente entrar nesse segredinho, eu queria que você se apresentasse para a galera que não te conhece ainda, né? O pessoal que já conhece tem outra entrevista do Diego, pelo menos mais umas duas, né? Então daí faz uma pausa, eu vou deixar os links embaixo, vocês assistirem as outras entrevistas dele, e aí depois volta para cá. E até para quem me conhece através do Mayhem, talvez seja uma surpresa essa faceta que eu vou apresentar hoje, né? Porque o pessoal do Mayhem já me conhece como o Diego de Oxóssi Quimbandeiro, né? O Diego de Oxóssi, filho da Manheda do Rei das Sete Encruzilhadas, fundadora da Quimbanda, tudo aquilo que a gente já conversou em outras edições. Mas o fato é que, além da Quimbanda, e esse ano é um ano muito marcante para mim, porque eu completo 14 anos de iniciado no Candomblé, né? E daí o nome Diego de Oxóssi. Então, para além da Quimbanda, eu sou iniciado ao Orixá, sou iniciado ao Oxóssi e sou Babalorixá. Né? A gente está aí nessa loucura da reforma e reconstrução do terreiro de Candomblé para reinaugurar com a grande festa de Oxóssi no próximo dia 21 de dezembro. E o meu trabalho nas redes sociais como sacerdote, ele começa na Quimbanda lá em meados de 2015 e 16, meados de 2014 e 15, quando eu escrevi o primeiro livro antes da Arolê Cultural existir, né? Eu ainda estava ali recém-iniciado ao Orixá, mas já com alguma caminhada na Quimbanda, escrevi o Desvendando Exu, e logo em seguida começa o meu trabalho, ou melhor, começam os meus estudos como um participante do Candomblé, como um iniciado aos orixás, os meus estudos sobre os odus de nascimento, né? E que até hoje, depois da publicação do livro Odus de Nascimento, eu tomo pedrada até hoje. Eu acho que isso já é lugar comum quando a gente fala do trabalho do Diego de Oxóssi, né? Porque o Diego de Oxóssi, ele pega questões tradicionais, mantém a tradição, mas repagina para que o grande público possa entender e possa consumir isso, né? Eu digo, desde que eu me tornei sacerdote, eu tenho uma proposta pessoal, né? Um propósito pessoal, que é levar a cultura de terreiro para além dos muros do terreiro. E para isso, essa linguagem ela tem que ser palatável, a nomenclatura tem que ser palatável, e aí vem essa questão dos odus de nascimento, porque desde sempre, Marcelo, desde sempre, isso a gente está falando lá, início do século XX, início do século XIX, início do século XVIII, quando o candomblé começa a se formar no Brasil, desde sempre a gente trabalhou com os odus dentro dos terreiros de candomblé. Os odus que são os caminhos do destino, as energias do destino, e os signos, os símbolos de Ifá, né? Os símbolos da divinação de candomblé. E desde sempre, dentro dos terreiros, se teve essa questão do odu de nascimento, e que dentro da comunidade de santo é tratado, grosso modo, como se fosse um signo. Então a gente tem o orixá, ao qual a gente é iniciado, é uma divindade, tem toda uma questão muito mais profunda de resgate da ancestralidade, mas a gente tem o nosso odu, né? E isso vira uma conversa corriqueira dentro dos terreiros, que é, qual que é o seu odu? Ah, eu sou de Ogundá, eu sou de Irossum, eu sou de Oxê, eu sou de Obará. E esses odus,
da mesma maneira que os signos da astrologia vão trabalhar, né, vão atuar na vida de alguém, esses odus também imprimem características arquetípicas, definem maneiras como a gente se relaciona com o universo, e etc. Então, grosso modo, os odus são o signo da tradição dos orixás. E também, desde sempre, dentro dos terreiros, a gente tem o que a gente chama de Odu de nascimento, que é o nosso Odu principal, né? O Odu que vai determinar o principal caminho de destino que a gente vai trilhar nessa vida, e outros Odus que nos acompanham, que nos influenciam e que formam a nossa personalidade, formam a nossa maneira de ser. Quando a gente tenta trazer isso para uma linguagem palatável ao grande público, qual que é o paralelo que a gente tem entre, né, de energias que definem a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, de agir e de interagir? É o mapa astral. Né? Fazendo um paralelo com outras tradições não africanas, o mapa astral é que vai determinar quais energias regem os teus caminhos financeiros, quais energias regem a sua maneira de interagir com pessoas, quais energias regem a sua maneira de se relacionar amorosamente, etc. Então, aquilo que dentro dos terreiros, tradicionalmente, a gente sabe que é Odu, que não tem nada a ver com planeta, com horóscopo, nem nada disso, mas que tem uma similaridade prática, na vida prática, de definir e guiar e reger e influenciar o nosso comportamento nas diversas áreas da vida, eu trouxe no meu livro, Odus de Nascimento, chamando de mapa astral dos orixás. E aí é isso que eu quero esse ano trazer para o Sofia, esse olhar arquetípico, esse olhar comportamental que as energias do destino imprimem na gente e as maneiras de identificar isso, de interpretar. Então, esse ano eu completo 14 anos de iniciado ao Oxóssi, tem aí pelo menos 12 anos que eu estudo Odu. Estudo e vivencio isso no meu dia a dia de terreiro. Né? E aí, ao aprender isso com os meus mais velhos, aprender isso com o Pai de Santo, que me iniciou, com outros iniciados mais velhos que eu, a vivência deles nos terreiros de orixá, e agora na Casa de Oxumaré, que é a casa matriz a quem eu estou filiado nesse momento religioso da minha vida, né? Estudando tudo isso que há cerca de uns 2 ou 3 anos, me falha um pouquinho a memória, eu lancei o livro Odus de Nascimento, e que já está aí na sua 3ª edição. A gente está comemorando esse ano o lançamento da 4ª edição, a 4ª revisão do livro. Né? Então, esse que você tem em mãos, acho que é a 2ª edição, se eu não me engano. E a gente vai ter agora, no final do ano, comemorando. Né? Que eu já... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Se não me engano, é a 2ª. Essa é a 2ª edição, porque ele já tem essa chamada na capa, né, que comprando o livro você ganha o teu mapa astral dos orixás, que é justamente o tema do livro e o tema da palestra no Sofia. Então, a minha história, ela corre em paralelo, a Quimbanda e o culto aos orixás. E no culto aos orixás, já há 7 anos atrás, eu fui titulado Babalorixá, inaugurei o Ileodé Icaíra Meji, que é o terreiro de Oxóssi, e que esse ano a gente reinaugura, né, agora sob a bandeira da Casa de Oxumaré, que é uma das casas mais tradicionais de Salvador. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que é um Odu, basicamente, no tema. Que o pessoal se colocou, né? O mapa astral, mas não é exatamente. Não é exatamente. Então, o pessoal que está em casa, vamos lá. Provavelmente, quando você fala mapa astral, o cara vai achar o que é o Ares disso daí. Tem alguma coisa... né? É importante a gente dizer que não há uma correlação dos Odus com a astrologia. Odu não tem nada a ver com planeta, com estrela, com constelações e etc. Tá? Então, a pessoa pode ter um monte de coisa de Ares e não ter nada de Ogum, por exemplo. Exatamente. Né? Porque a gente precisa entender, a tua pergunta é perfeita nesse sentido. Né? Primeiro de tudo, o que é um Odu? Porque é daí que parte todo esse estudo e toda essa técnica, etc. Então, se a gente imaginar, e isso vale para qualquer tradição, para qualquer religião, nós estamos aqui encarnados, vivendo no planeta Terra, e independente da denominação que a gente dê para a nossa fé,
todos nós aqui acreditamos em alguma entidade superior, em alguma divindade, em alguma força superior que, para usar um linguajar judaico-cristão, mas comum a todos nós, essas divindades elas estão no céu. O céu não é o paraíso, mas essas divindades elas estão em alguma outra esfera vibratória que a gente vai comumente aí chamar de céu. Então a gente tem o céu e a terra. Né? Entre o céu e a terra, o que liga o céu e a terra, o que conecta essas divindades à nossa vida material na Terra e no planeta, na superfície Terra e no planeta Terra. Que caminhos são esses? Na perspectiva africana, nós chamamos esses caminhos que conectam a materialidade ao sagrado, a materialidade às divindades, de Odus. Então, os Odus são as 16 estradas principais que conectam as divindades, que interligam, né, as divindades aos seres humanos. E eu chamo eles de estradas, né, esses caminhos, essas estradas que conectam o sagrado ao profano, a divindade ao ser humano, porque exatamente como as estradas do nosso dia a dia, né, então, exatamente como as rodovias do mundo real aqui, das cidades, ainda que a gente tenha 16 estradas principais, 16 Odus principais, essas estradas, elas se intercruzam. Então, toda vez que a gente sai de casa, a rua da nossa casa, ela é a rua, vamos dizer que ela seja o caminho principal, mas esse caminho, inevitavelmente, em algum momento, vai ser cruzado ou vai cruzar com outro caminho. E vai me dar inúmeras possibilidades de desvio, de retorno, de mudança de caminho, de mudança, inclusive, de destino. Então, esses 16 Odus, essas 16 estradas principais que partem desse céu, entre aspas, né, que partem da morada das divindades, que nas tradições de orixá a gente vai chamar de Orum. E aí a tradução literal vai ser céu, por isso eu insisto nesse linguajar. Esses 16 caminhos principais que partem de lá, até chegar aqui na Terra, até chegar no Aie, eles se intercruzam. E aí eles formam 256 possíveis caminhos. Os 16 principais e mais 240, desculpa. 16 principais mais 240 intercruzamentos derivados. Uhum. Então, os Odus eles vão ser exatamente os caminhos, as estradas ou principais ou intercruzadas dos caminhos do destino. Eles vão ser ou as 16 principais caminhos do destino ou os outros 240 cruzamentos possíveis de caminhos de destino. Então, Odu, né, literalmente, ele significa caminho em Yorubá, ou destino em algumas traduções, mas caminho. E no linguajar de terreiro, o Odu ele vai ser o caminho do destino. Então, sempre que a gente nasce, qualquer que seja também a tradição que a pessoa acredite, qualquer que seja a fé que ela professe, e cada fé, cada religião vai ter uma nomenclatura diferente para isso, né? Mas toda pessoa, quando nasce, quem tem fé em alguma coisa, acredita que a gente nasce com um propósito de vida, com um destino a cumprir. E esse destino não é um roteirinho de filme em que no dia 1º de novembro de 2024 o Diego vai dar uma palestra, vai dar uma entrevista. Esse propósito de vida, esse destino a cumprir, ele é muito mais potencial do que factual. Então, a gente nasce com esse propósito, e quem nasce com um propósito sacerdotal, por exemplo, deverá, em algum momento da vida, vai se encontrar com uma religião em que ele venha a professar dali à frente, que ele vai se iniciar, aprender e professar, ou vai fugir daquilo,
Quem nasce com um propósito midiático, com um destino midiático, inevitavelmente, no decorrer da sua vida, vai acabar flertando com exposição pessoal. Quer essa pessoa que nasceu com um destino de fama, quer ela se torne um artista de cinema, quer ela se torne um artista plástico, quer ela se torne um youtuber, em algum momento ela vai flertar e, ao descobrir, ao encontrar o seu potencial de vida, vai poder, ou melhor, seu potencial, ao descobrir, ao encontrar o seu propósito de vida, né, ao descobrir o seu destino, ela vai poder aí explorar as melhores potencialidades que lhe cabem nessa existência. Então, quando a gente fala de destino, e é curioso porque a gente, no candomblé, nas tradições de orixá como um todo, a gente não acredita definitivamente em destino traçado, em destino pré-determinado, essa coisa roteirinho de cinema. Mas a gente acredita, sim, que cada pessoa nasce com uma predestinação, com um propósito a cumprir. E é esse propósito, essa predestinação, que a gente chama de Odô de nascimento. Então, você descobrir o teu Odô de nascimento é um caminho possível para descobrir o teu propósito de vida. O ponto-chave da coisa, e aí eu começo a tomar pedrada de outros lados também, quando eu trago essa coisa do Odô de nascimento para o grande público, tiro isso de dentro dos muros de terreiro, é o seguinte: mas em África, ou na tradição, na religião tradicional iorubá, no culto de Ifá, você só descobre o teu Odô de nascimento durante um determinado rito iniciático, então só tem Odô de nascimento quem é de Ifá. Não, mentira. Mentira, ponto, puro e simples. Por quê? Toda e qualquer iniciação mágica, toda e qualquer iniciação religiosa é um renascimento. Então, do nascimento, a gente só tem um. O momento que a gente vem à luz. E quando a gente vem à luz, né, quando a mãe da gente dá a luz e a gente nasce, a partir dali se estabelece o nosso propósito de vida. Quer eu venha ter fé em orixá, quer eu venha ter fé em Yeshua, quer eu venha ter fé em Buda, eu já tô nascido e, portanto, já tenho um propósito de vida a descobrir e explorar para atingir o meu melhor potencial. Mesmo se a pessoa não acredite em nada. Mesmo que a pessoa não acredite em nada, ela tem uma vida. E, tendo uma vida, ela tem um potencial a atingir, a explorar e a atingir. E é a isso que a gente chama Odô de nascimento. Odô de iniciação, Odô de renascimento, é um novo potencial que ela vai encontrar e poder explorar do momento que ela renasce para essa ou aquela tradição. Então, numa maneira grosseira de falar, o Odô ele é sim um signo. Ele tem o mesmo efeito prático, a mesma interpretação cotidiana que a gente dá a um signo astrológico, ainda que não seja a mesma coisa. E não tem nenhuma correspondência, né? Eu entendo perfeitamente isso que você falou, porque quando eu fiz a iniciação para Ifá, e foi para Sangô, e aí você tem aquela série de tabus e muda completamente. Então existe o Marcelo Del Débio de antes e de depois, porque é muito forte, né? E principalmente exatamente. É um renascimento. Sangô, né? É um renascimento. Então era aquela parte de antes, era guerra, treta, e atacava pastor, evangélicos, picareta. Agora não, eu estou numa outra posição de rei, com Xangô e tal, e aí as coisas vão acontecendo por todo mundo que está em volta, né? Exatamente. E aí, Marcelo, até a gente fazer, é interessante você citar isso, porque a gente tem um ditado no candomblé, eu não sei se ele é corriqueiro dentro do Ifá, ainda que as duas tradições sejam tradições de orixá. Mas a gente tem um ditado no candomblé que, para mim, fez todo sentido desde que eu me iniciei, que é o seguinte: a gente se inicia para o orixá para se tornar orixá. É bem assim mesmo, né? E é isso, né? E é por isso esse renascimento. O nosso nascimento, lá, biológico, nos coloca na condição humana.
O nosso renascimento mágico espiritual nos coloca numa outra condição. E aí cabe a gente entender esse orixá para o qual a gente renasce. Né? Os potenciais e os defeitos, porque orixá, diferente do Deus judaico-cristão, que é puro puro e infalível e etc., orixá é falível, orixá tem humores, orixá tem defeitos, orixá tem gostos. Orixá muitas vezes é tão humano quanto a gente. Então, por isso que a gente se inicia o orixá para se tornar orixá. Então, aí sim, aí você deixa aquela vida profana, a pré-iniciação, para assumir uma nova vida, pós-iniciação. Porém, até então, até você se iniciar, você já era vivo. E você já tinha capacidades, potenciais, qualidades, conhecimentos, habilidades. E eu atendo muita gente em consulta de jogo de búzios que vem com essa pergunta-chave. Cara, qual é o meu papel na vida? Qual é o meu propósito de vida? O que eu estou fazendo aqui? E essa resposta a gente não encontra no oráculo. A gente encontra no Odu de Nascimento. Qual é a minha missão? Né? Principalmente, essa palavrinha é muito chave, principalmente para quem é de Umbanda, para quem é espírita ou espiritualista, em alguma medida. Né? Qual é a minha missão nessa vida? E a nossa missão a gente vai entender ao descobrir e interpretar o nosso Odu de Nascimento, o Odu principal, e, no mínimo, os outros 5 Odus que vão formar o que, para grande público, eu nomeei Mapa Astral dos Orixás, mas que continua sendo os 6 Odus que a gente apura numa consulta ao jogo de búzios e que tradicionalmente já se apura há mais de 100, 200 anos nos terreiros de Candomblé. Eu até... eu consigo compartilhar a minha tela aqui? Consigo, né? Consegue. Eu quero mostrar... pergunta, Paulo? Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode sim, vamos lá. É uma pergunta de leigo e, assim, vou lá no simpósio, vou levar meu mapa natal e você vai fazer a palestra e vai ter como eu achar o meu Odu de nascimento, meus 6 Odus de nascimento ali? Sim. Tá. Sim, inclusive a gente vai ter esse exercício durante a palestra. Eu vou ensinar, durante a palestra no Sofia, a identificar esses 6 Odus. O principal, que seria, fazendo esse paralelo com a astrologia, o teu signo solar, né? E os outros 5 Odus, que são as 5 casas principais desse mapa odológico, vamos dizer assim. Então, são objetivos de vida que você tem quando nasce e que você faria assim, check, cumprido. Check. Não. Ou você tem que seguir eles, porque tem gente que vai... Tem gente que não vai seguir. Ok, como a grande maioria das pessoas não atinge o seu melhor potencial em vida. Como a grande maioria das pessoas, no mundo inteiro, independente de fé, independente de país, de idioma, o que quer que seja, tem uma vida mediana, muitas vezes medíocre, e não busca se aprimorar. E passa a vida inteira sobrevivendo. E a função do mapa astral, quer seja um mapa astral astrológico, numerológico, quer seja os Odus de nascimento, a interpretação disso, é te dar um norte em, olha, Rodrigo, na área de relacionamentos, você tem essa característica, você tem esse potencial de relacionamento interpessoal ou romântico. Então, isso sendo potencial, você pode usufruir, explorar para tirar vantagem daquilo que é você no mundo, mas você também tem essa característica negativa que atrapalha o teu relacionamento intrapessoal, por exemplo. Né? E aí, era exatamente o que eu queria compartilhar aqui. Tem que estar em PDF. Aqui, ó. Compartilhar tela. Compartilha a tela. Isso aqui. Deixa eu só pular para a tela certa aqui. Aqui, ó.
Vamos lá. Aí. Então, a gente tem os 6 odus principais, e é esse conjunto de 6 odus que eu denominei mapa astral dos orixás como uma maneira comercial e palatável ao grande público. Então, Odu Ori, o topo, que está localizado no topo da nossa cabeça, curiosamente, onde em tradições orientais vai estar o chakra coronário e a conexão com o sagrado, Odu Ori é o nosso propósito de vida. Ele é o nosso Odu de nascimento, efetivamente. A maneira como esse Odu, como essa energia que mora no topo da nossa cabeça, se relaciona com os outros Odus que estão abaixo dele, né? Então, e ali na figura à esquerda, no slide, a gente tem o homem vitruviano, veneziano, a gente me falhou aqui, é vitruviano, se eu não me engano, essa figura, né, do Michelangelo. A gente tem, né, o corpo humano representado e a posição de cada Odu de nascimento para além do principal, né, justamente pelo significado que esse Odu vai trazer. Então, eu tenho Oju Ori, os meus olhos, os horizontes que eu enxergo, a maneira como eu olho para o mundo vai ser definida por esse segundo Odu de nascimento. E Kokori, que está posicionado nos pés, a evolução pessoal, a maneira como eu trilho os meus caminhos na vida, para qualquer área da vida, vai ser influenciada e definida por esse terceiro Odu de nascimento. A Paotum, ao braço esquerdo, né, ao lado do coração, a maneira como então, o hemisfério esquerdo do cérebro, né, as relações práticas da vida, as questões profissionais, a maneira como eu lido com a racionalidade, vai ser regido e definido por Apaotum, por esse quarto Odu de nascimento. A Paoci, o braço esquerdo, né, e, portanto, o hemisfério esquerdo do cérebro, como que eu lido com questões de criatividade, subjetivas, as minhas emoções, a maneira como eu lido com tudo aquilo que não é materialidade, que eu lido e que eu me relaciono e que eu me coloco no mundo. Então, todas essas questões subjetivas da existência vão ser regidas e definidas pelo quinto Odu de nascimento, por Apaoci. E no meio do peito, no coração, dentro de si, escondido dentro do ser humano, a gente tem Oshobu Ori, que muitos sacerdotes vão chamar de Odu de placenta ou de negativo do nascimento, e que é de todos os nossos Odus de nascimento, de todas as casas do nosso mapa astral, para fazer ainda um paralelo com o mapa natal da astrologia, né? A sexta casa do meu mapa é o meu lado sombra. E é o único dos 6 Odus que vai ser interpretado na leitura de um mapa astral dos orixás através do seu potencial negativo. Porque são os desafios a superar para me tornar o melhor ser humano possível, para me tornar a melhor versão de mim mesmo. Então, esse é o potencial. Porém, horizontes, né? A maneira como eu enxergo o mundo, os horizontes que eu sou capaz de ver ao meu redor, os caminhos que eu vou trilhar e a maneira como eu vou evoluir através desses caminhos, meus aspectos racionais, materiais, meus aspectos subjetivos, emocionais, o meu lado sombra, isso só existe porque eu existo. Porque eu tenho um Odu Ori, porque eu tenho um Odu principal que me liga com essa sacralidade, com essas divindades, e me liga com o divino. Então, respondendo à tua pergunta, Rodrigo, não é que eu tenha vários destinos a cumprir, vários propósitos. Não, eu tenho um propósito principal, uma definição principal de quem eu sou, e energias que vão se relacionar e se contextualizar com o quem eu sou. E aí vem aquilo que eu expliquei no início. A gente tem 16 estradas principais, mas essas estradas, quando elas estão, né, conectando o céu e a terra, essas estradas elas se interligam. Então, se eu tenho Hirosum como Odu principal,
mas tenho Egela Sheborá como Ojuori, como os horizontes e objetivos que eu sou capaz de enxergar, o que eu vou ter a interpretação mais refinada desse propósito de vida, desse mapa astral, é a junção de Hirossum com Egela Sheborá. Isso para definir os meus horizontes e objetivos na vida. Diferente de uma pessoa que possa ter o mesmo Hirossum como Odu principal, né, como conexão com o divino, mas que tenha um Odioloban no segundo Odu, né, que tenha aí um 13 nos olhos, por exemplo. E aí eu cito o Odioloban porque ele é... Egela Sheborá é o 12, o Odioloban é o 13. Eles estão tão próximos na questão numérica, mas têm significados absolutamente distintos, absolutamente opostos, né? Então, Egela Sheborá, quem tem Egela Sheborá como segundo Odu de nascimento, como Ojuori, nos horizontes e objetivos, olha para a vida com ambição, olha para a vida com uma sede de viver e conquistar tudo aquilo que for possível. Essa é uma das características desse Odu, do Odu Egela Sheborá. Quem tem um Odioloban, um 13, na mesma posição, já olha para a vida de uma maneira consternada, né? O Odioloban é um Odu que fala de aceitação, de falta de ambição, de comodismo. Então, vai olhar para a vida com tudo bem, tanto faz. Então, são essas interconexões, essas combinações que vão nos fazer seres humanos tão diferentes entre nós. É fantástico. Assim como você pode pegar duas pessoas, vou pegar o meu exemplo, duas pessoas de Sagitário, nascidas no mesmo dia, mas em horários distintos ou em anos distintos, e por mais que eles tenham o mesmo signo, eles têm características pessoais muito diversas, muito distintas, porque existem outras influências formando aquela personalidade. O pulo do gato disso tudo está justamente em, primeiro, em descobrir quais são os teus Odus, pelo menos esses 6 principais. A gente tem outras subcamadas nessas interpretações, mas minimamente descobrir esses 6, entender onde eles estão, qual é a casa, né? Então qual é a regência de cada um deles na tua vida, e ao entender qual é a área da vida que cada um deles rege, entender, primeiro, quais são os potenciais, os aspectos positivos desses Odus, para que você possa explorar as tuas qualidades ou os teus potenciais adormecidos. Então, vou me pegar mais uma vez como exemplo. Meu Odu-Ori, meu Odu de nascimento principal é Hirossum. Hirossum é o Odu da comunicação, principalmente da comunicação escrita. Principalmente da linguagem escrita. Então, eu até cito isso no livro Odus de Nascimento, eu me uso como exemplo em muitas interpretações. É curioso a gente observar como hoje eu vivo o potencial de Hirossum como um escritor e como um autor, e como um editor, né, como um escritor, um autor de livros, e como um editor de livros na Arolê Cultural. Então, hoje eu estou realmente, literalmente, vivendo o potencial de comunicação escrita, né, explorando a qualidade, o propósito de vida, tendo uma dessas qualidades, a comunicação escrita, através dos livros, efetivamente. Mas se eu olhar para 20 e poucos anos atrás da minha vida, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu estou completando 39. Então, se eu olhar aí há 23 anos atrás, meu primeiro emprego e anos da minha vida, eu construí a minha carreira como programador de software. Querendo ou não, eu estava vivenciando linguagens escritas. E eu estava explorando o potencial de Hirossum na minha vida. Isso é com uma coisa outras muito maneiras de fantástica, linguagem, né? mas ainda assim com linguagens escritas. E quando
quando você está nessa trilha, quando eu estava explicando a minha, antes de escrever livro de cabala, de tal, eu trabalhava com os RPGs que era tipo uma história e eu passava a mensagem de. Aí você jogava, inclusive, o seu. Exatamente, E exatamente. era a mesma coisa que eu faço hoje, mas era um outro público. Daí ele foi para blog, foi para. Mas a gente percebe que está sempre naquela trilha, né? Isso É que é muito isso, legal desse seu Dude, de é mostrar isso, isso, né? Marcelo, né? E aí tá o pulo do gato, porque não tem como mudar o do de nascimento, não tem como a gente mudar o nosso nascimento, só morrendo e nascendo de novo. Você é Tá? o que você Agora, é. eu tenho como trazer primeiro, né, o primeiro pulo do gato, trazer esses potenciais positivos da energia que me rege pela vida inteira e contextualizar ela no meu momento de vida. Então, como é que hoje aos 40 eu posso usar o dom da linguagem da melhor maneira? Exato. E aí, quanto mais cedo a pessoa aprender isso, melhor, né? O Paulo ia fazer uma Exatamente. pergunta? Eu tenho algumas perguntas, né? Mas vamos por partes, porque para não embolar o Diego e aproveitar também que, como o Diego fala bem, ele explica bem, então cada pergunta ele destrincha legal e vai ser bem interessante para o público como um todo. Antes de mais nada, muito bom ter você aqui, muito bom ter você no Sofia também. E eu estou curioso, né? Porque o Odu, pelo menos como eu conheço, né? Não sou você, seria só no jogo. E uma coisa que eu acho interessante, né, de fazer, eu não sei se é no seu caso, mas como eu aprendi, né, não necessariamente o Odu vai ter o orixá que é o seu orixá de cabeça, né, dentro desse processo, né, como por exemplo os meus dois orixás de cabeça, né, meu pai e minha mãe, Xangô e Oxum, mas o meu Odu tá um Mulu pra caramba. O Mulu tá lá no Odu, tem três casas de um Mulu, tem 3 casas. Isso é importantíssimo entender, Paulo. Odu de nascimento não define orixá de cabeça. Odu de nascimento não define orixá de cabeça. Pela terceira vez, né? Para ficar bem registrado. Odu de nascimento não define orixá de cabeça. Então, gente, orixá de cabeça não se identifica por numerologia, por cabala calculada, blá, blá, blá. Orixá de cabeça somente através do jogo de búzios. Ponto final. Tá? Por quê? E aí eu vou trazer um paralelo para a vida prática, para a vida real. Né? O meu pai e a minha mãe, eles podem até tentar direcionar quem eu vou ser, me educar da melhor maneira, me formar, né, me ensinar, e eles podem até tentar direcionar os caminhos que eu vou trilhar na minha vida. Mas eles não têm comando sobre isso. Então, orixá de cabeça é pai espiritual, é mãe espiritual, é pai ancestral, né? É mãe ancestral, é a nossa autodivinização. É pai e mãe. Pai e mãe pode tentar influenciar, mas não tem relação direta, nem controle sobre os caminhos que a gente vai trilhar na nossa vida, sobre as escolhas que a gente vai fazer. Então, o orixá de cabeça não tem relação direta com o do de nascimento. Por quê? Porque o do de nascimento é potencial intrínseco. Né? É potencial adormecido, é propósito de vida. E aí é importante a gente olhar para esses odus de nascimento e esquecer os orixás que respondem no Odu durante uma consulta oracular. Porque são as 16 estradas principais, mais 240, a gente tem 256 caminhos de destino possíveis. E se são as estradas entre o céu e a terra, é através desses odus que os orixás vão se manifestar, vão influenciar a nossa vida, vão se manifestar durante um xirê, durante uma festa de candomblé, ou durante um ritual, enfim. Mas nem sempre eles vão estar passando ali. E numa única estrada passa mais de uma pessoa, anda mais de um carro numa estrada, tem mais de um orixá que responde num Odu. E aí vem a resposta para a tua primeira pergunta, né? Eu aprendi que Odu a gente só vê no jogo. A gente vê Odu do mundo exterior,
o que é o jogo? Uma consulta ao oráculo. Tarô, baralho cigano, jogo de búzios, Opeleifá, qualquer oráculo, jogo de 4 tampinhas de Coca-Cola. Todo e qualquer oráculo é um retrato do teu momento presente. A função do oráculo é retratar o teu momento presente, entender energias exteriores que estejam te afetando de maneira positiva ou negativa e orientar sobre as decisões, as atitudes, os rituais, o que quer que seja, para você usufruir da melhor maneira aquele teu momento de vida. Porque se fosse uma vida inteira, a gente jogava búzios uma vez só na vida, a gente jogava tarô uma vez só na vida. Não, cada vez que eu tenho um problema, para cada momento de vida que eu estou vivendo, eu vou consultar o oráculo novamente, para o oráculo tirar uma foto, um retrato, daquele momento da consulta. Então, se o do de nascimento não muda, se o nosso nascimento é um só, se a gente só consegue nascer de novo morrendo, e ninguém aqui vai se matar, ninguém está fazendo parte de seita nenhuma, espero que não, né? Então, não tem como mudar o Odu de nascimento. Qual é o Odu que a gente vê numa consulta ao jogo de búzios? Mundo exterior te afetando. E aí, qual é a melhor maneira, ou a maneira, não é a melhor, mas qual é a maneira mais completa de você ter uma consulta oracular aos orixás ou aos Odus? É você consultar o jogo de búzios com um babalorixá, com uma ialorixá, que também conheça os teus Odus de nascimento. Por quê? Joguei os búzios. Eu entendi o que de fora está te influenciando, te afetando, te atingindo de maneira positiva ou negativa. Só que se eu não olhar para como você é e vai reagir àquela força externa, eu posso te orientar da maneira errada. Porque você pode ter a mesma força de fora para dentro. Se eu tenho uma força ativa de fora para dentro e uma força ativa de dentro para fora, deu merda. Se eu tenho uma força ativa de fora para dentro, e aí eu digo assim, calma, vai com uma força mais amena para casar aquilo e trazer para ti, aí deu gol. Então, Odu de nascimento é mundo interior, como eu me coloco para a vida. Oráculo, jogo de búzios, Opeleifá, Odu sacado numa consulta oracular. É energia externa me afetando. O melhor dos mundos é eu conhecer as duas coisas. E conseguir ter essa interpretação completa. Porque aí eu sei o que está ou ameaçando ou potencializando. E eu sei harmonizar o meu eu para absorver aquela energia, se ela for boa, ou repelir aquela negatividade sem me machucar, sem me afetar, sem criar outros problemas. Então, momento de vida, orientação cotidiana, previsão, não é feita através de Odu de nascimento. E aí, eu meto o dedo e eu sou de falar, quem já viu minhas outras entrevistas aqui sabe, charlatão, marmoteiro, o pai de santo, a mãe de santo, que diz que o teu Odu de nascimento está negativo. Está negativo. Você tem que tirar um ebó, porque o teu Odu de nascimento está negativo. Então está negativo desde que você nasceu, linda. Então você está ferrado desde que nasceu e aí não tem o que fazer, morre. Que não tem como mudar o teu nascimento. E não tem como o teu nascimento ter sido positivo ou negativo. Você é negativo e positivo simultaneamente. E aí vai para terapia buscar uma ajuda. Vai tomar um remedinho, vai para o terreiro para fazer ebó, sim, para o mundo exterior. Ebó resolve o mundo exterior. Psicanálise resolve o mundo interior. E aí, quando mente e espírito estão equilibrados, o corpo vai viver da melhor maneira. Perfeito.
Vou emendar, então, na segunda da pergunta, mas antes da segunda pergunta, fazer um comentário. Estou bem ansioso pela sua palestra. Ano passado eu não pude assistir, porque eu tinha um compromisso, tinha uma feitura aqui no Rio que eu tinha que participar. Então, eu vim para... Mas esse ano, com certeza, estarei presente. Eu estou levando meu mapa natal para poder aprender também a fazer com você, usando essa técnica. O outro comentário, você trouxe dentro do nosso ORI, nós temos determinadas funções. Você pegou o ORI principal, vamos colocar o principal do ORI, número 1, e nós temos o 6, que fica no peito, que você apontou como o nosso aspecto sombra, algo que a gente... E aí eu vou aproveitar, que eu estou na banca, e fazer uma curiosidade, mas ao mesmo tempo é algo que acaba sendo uma mini consulta. Como é que funciona quando você tem uma repetição de orixá dentro desses dois? Por exemplo, você não tem orixá em Odu de nascimento. Você pode ter o mesmo Odu, mas é que tá, você não tem. Quando a gente está interpretando Odu de nascimento, a gente deve esquecer os orixás que permeiam aqueles Odus. A gente vai olhar para os orixás que estão naquele Odu numa consulta oracular, porque é influência de fora para dentro. De dentro para fora é potencial, é arquétipo, é característica comportamental, vamos dizer assim. Tá? Agora, como que a gente vai olhar para esse mapa quando eu tenho... vou pegar o Obará, é um caso muito comum, inclusive da pessoa ter Obará como Ojuori, como Odu principal, e ter também Obará como Oxobori, como o lado sombra, como desafios e revolução interior. Obará, se a gente está falando de consulta oracular, interpretação básica de Obará, é o Odu da prosperidade, é o Odu da riqueza. Todo mundo, dia 6/6, todo mundo para o que está fazendo e vai fazer oferenda de Obará para ficar rico naquele ano. Porque ele é o Odu da prosperidade, de fato. Então, Obará como Odu principal, como Odu de nascimento, como Odu Ori. Primeiro que o Obará não é só o Odu da riqueza, ele é o Odu da prosperidade. O Odu da riqueza material é o Arin. O Odu da prosperidade, ou seja, do quanto eu usufruo da minha vida, do quanto eu sou feliz, independente do quanto eu tenho, é o Obará. Ainda que a gente esteja num mundo em que tudo custa e, portanto, o Obará vai trabalhar, sim, no aspecto financeiro para que a gente possa usufruir a vida. A pessoa que é regida por Obará, ela tem justamente essa como característica principal, uma pessoa extremamente alegre, dinâmica. Eita, peraí que a Alexa resolveu participar aqui. Ela pulou na tela aqui, pronto. Fechei. Então, quem é regido por Obará tem uma vivacidade, tem um carisma muito grande, é uma criança grande. Tá? Uma pessoa que está sempre sorrindo, que está sempre... pelo menos a público, pelo menos daquilo que a gente consegue ver da pessoa, ela está sempre sorrindo, ela faz amigos muito fácil, ela usufrui a vida, ela aproveita a vida de uma maneira muito intensa, ao mesmo tempo em que é uma pessoa que tem uma capacidade, um potencial comercial, um potencial de geração, mais do que de geração de dinheiro, um potencial de administração financeira muito grande. Tá? E essa mesma pessoa que é animadona, amigo de todo mundo, criançona grande, está o tempo todo ali, sorrisão na cara, encantando por onde passa, e com isso se vendendo, porque ela é uma vendedora por natureza, ela se vende mesmo sem querer, ela tem um Obará no negativo do nascimento. E aí, quando a gente tem um Obará em Oxobori, quando a pessoa tem esse Obará no negativo, ele traz todos os aspectos negativos deste Odu. Então, primeiro de tudo, ela pode ser uma excelente administradora do dinheiro dos outros, mas ela tem dificuldade em gerar ou gerir a própria riqueza, a própria prosperidade financeira,
né? E aí ela está sempre gastando mais do que ganha ou ganhando insuficientemente para o padrão de vida que ela estabeleceu, o que não significa passar necessidade, né? Ela se põe num lugar de gasto maior do que o que ela ganha. Porém, como a gente está falando de uma prosperidade simbólica, de uma prosperidade subjetiva e não financeira, num nível mais profundo, você pode ter certeza que aquele sorrisão que ela carrega é máscara. E ela certamente ou já teve ou está passando por problemas críticos de depressão. E aí você precisa mandar a pessoa buscar análise, buscar terapia, buscar outras ferramentas para tratar esses potenciais, né? Da mesma maneira, como quem é regido por Obará, e aí faz sentido a tua fala de, mas os orixás que estão naquele Odu. Um dos orixás que responde em Obará é Logun-Edé, né? Que a gente tem até o ditado que Logun-Edé é santo criança que velho respeita, mas eu me atrevo a mudar um pouquinho esse ditado dos mais velhos, né? Logun-Edé é santo adolescente que velho respeita. E como todo adolescente, ele é inconsequente, né? Ele quer testar os limites, ele quer sobrepor os limites, ele quer confrontar os limites. Então, quem tem Obará no negativo tem uma tendência, e é lógico que o amadurecimento, a vida, as circunstâncias de vida daquela pessoa vão influenciar, obviamente, nessa interpretação toda, né? Mas você pode ter certeza que quem tem um 6 no negativo, um Obará no negativo do nascimento, se não é até hoje, já foi muito inconsequente com a vida. E, portanto, age como um grande adolescente. Eu posso tudo, eu quero tudo, eu consigo tudo, até que se frustra. E aí, quando se frustra, e é obrigado a olhar a vida adulta com a realidade, né? Enfrentar a realidade da vida adulta, vai recair na questão de depressão que eu citei. Tá? Pegando um outro Odu como exemplo, e que ainda que não seja tão comum da gente ter, né, em principal e em negativo, acontece. Tá? Eta Ogundá, né, o Ogundá, que é simbolizado pelo número 3. Né? Ogundá é o Odu de Ogum. Ogum é o senhor da tecnologia, o senhor do progresso, o senhor das boas ideias, o senhor da abertura de caminhos. Massa. O cara que é regido por Ogundá no Odu principal, em Odu Ori, que carrega um 3 ali em Odu Ori, ele é realmente uma pessoa, primeiro de tudo, ele é uma pessoa extremamente teórica, as coisas têm que fazer sentido, né? Ogundá é, de fato, o Odu da tecnologia, da ciência, da conceituação técnica das coisas. Então, as coisas só fazem sentido se forem racionais, se puderem ser explicadas e terem início, meio e fim. A pessoa precisa desse estabelecimento de início, meio e fim, mas é uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa hiperativa, né, e que não tem desafio que ela não se propõe a superar, não tem tempo ruim, ela querendo determinado objetivo, ela é pau para toda obra, ela vai. Massa. Legal. Superativo. E aí ela carrega esse mesmo Ogundá no negativo do nascimento. Tá? É um suicídio em potencial. Tem um 3 no negativo do nascimento, manda para terapia. A pessoa precisa de acompanhamento psicoterápico porque ela tem tendência suicida, principalmente quando ela tem abuso de álcool envolvido, álcool ou drogas, mas especialmente álcool. E é uma pessoa que vai ter tendência ao alcoolismo e ao abuso de enteógeno. E com isso se afundar numa depressão clínica e precisa de acompanhamento. Então, o 3, o mesmo Ogundá
que em Ojuori faz com que ela seja um excelente administrador, estrategista, pau para toda a obra, vamos, o mundo é pequeno, a gente consegue e tal, se tiver ali junto, né, o que a gente precisa entender, eu já falei demais, estou quase na palestra inteira hoje, né? O que a gente precisa entender é o seguinte, deixa eu até voltar lá no slide. Peraí. Acho que agora aparece aqui. O que a gente precisa entender, olhando para essa imagem do homem vitruviano, né, e para a posição desses odus, é o seguinte: a nossa identidade, quem nós somos, né, o nosso eu divino, que está ali, na verdade, ele deveria ficar até acima da cabeça, né, porque é uma conexão com o divino, é o Oduori. Então, esse Oduori é que vai nos servir de base para contextualizar os demais odus do meu nascimento, né? Então, é a partir do principal que eu vou subdividir e subjetivar e contextualizar os outros 5 odus do meu mapa. Porém, o sexto odu, o odu de negativo, o Oshobori, que ali eu estou simbolizando dentro, né, no meio do peito, é o único odu que, por estar, vamos tentar trazer um paralelo aqui com o corpo humano, né? Estar no coração, ele é bombeado a todas as partes do corpo. O sangue é bombeado pelo coração a todas as partes do corpo. Então, é um odu que ele está ali no meio, mas ele afeta diretamente todos os outros, né? Então, eu gosto de gesticular aqui. Então, o que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. O que eu tenho aqui dentro de mim se espalha por todo o meu corpo. A sombra que eu carrego dentro de mim, os meus maiores defeitos podem bloquear o meu potencial, o meu apaotum, meu potencial financeiro, material, racional, né? Os defeitos, as sombras, os bloqueios, os traumas, todo o meu negativo, todos os meus aspectos negativos podem bloquear, podem impedir, podem prejudicar o meu apaossi, meus relacionamentos interpessoais, ou o meu icocori, as maneiras como eu desenvolvo a minha vida, como eu percorro os caminhos da vida. Então, esse odu de negativo, ele afeta negativamente todos os outros. Então, a gente nunca vai interpretar ele sozinho. A gente não dá, por mais que eu tenha sido muito incisivo aqui, para quem estiver assistindo a palestra mais à frente, enfim, essas duas interpretações que eu dei aqui, de Obará e de Ogundá, é importante a gente frisar que estava respondendo ali a pergunta do Paulo, que é tendo o mesmo odu em Oduori e Oshobori. Então, ele duplamente potencializa. Porque eu nunca posso interpretar o Oshobori sozinho. Né? Quais são? Todo mundo que tem um 3 no negativo é um suicida? Não, gente. Não é assim. Agora, se ele for de Obará, se ele for de Ogundá, se ele for em Oduori, se ele for de Obará, se ele for de Ogundá, se ele for de Ika, se ele for de Obe Ogundá, que é o 15, sim, essa pessoa tem uma tendência muito... E trouxer um Etal Ogundá no Oshobori, essa pessoa tem uma tendência tremenda ao suicídio, precisa de cuidados, né? E isso a gente não vê em jogo de búzio. Você não identifica, você só identifica a pessoa que está à beira do suicídio no jogo de búzio. Aí sim. Aí o exterior vai te mostrar, você vai consultar o oráculo vai te mostrar assim, cara, essa pessoa ela está realmente pensando nesse momento em suicídio. Vamos recolher ela, vamos fazer o santo dela, vamos dar um buri nela. Agora, como tendência de vida, você não enxerga isso no oráculo, você enxerga isso no odu de nascimento. Rodrigo. Assim, eu tô louco para chegar sexta-feira, desculpa, 3h30 às 5, para ver essa palestra lá anotando e tentando.
E, assim, depois te tietar, querendo, é isso mesmo, que não sei o quê, aí desculpa, mas você, assim, me fez instigar a querer até, assim, comprar mais dos seus livros, porque eu já Que compro bom, os seus livros. que bom. E eu quero saber, você vai levar os seus livros lá no Bom, na simpósio? verdade, nós vamos ter um stand da editora Arolê Cultural, com os meus livros, com os livros do Sébastien Delacroix, com os livros do Nicolai Friswold, com os livros do Hendrik Silveira, que é o primeiro babalorixá, doutor em teologia do Brasil. Os 2 livros dele vão estar lá, com os livros infantis da Arolê Cultural, né, para quem quer trazer os pequenos para esse mundo afro-religioso, né, e afromágico. Então, a gente vai ter os diversos livros da Arolê Cultural durante todo o Sofia, e a gente vai ter, ainda que a gente esteja aqui falando de Odu de Nascimento, né, do livro Odu de Nascimento, ele vai estar lá, prometo tentar um momento para sentar, autografar e tal, não prometo conseguir muito tempo, mas quem ficou interessado em puramente conhecer os seus Odus de Nascimento, o livro Odus de Nascimento, ele vai ensinar toda essa parte de cálculo da numerologia africana, de identificar os Odus de cada posição, como interpretar e etc. E como usar realmente, né, o mapa astral dos orixás. O livro Odus de Nascimento, ele entrega tudo isso. Quem quer aprofundar no estudo dos Odus, livro Odus de Nascimento. Quem quer ter uma noção dos seus Odus e ainda acompanhar as previsões do dia, o Odu regente de cada dia, né? Porque para além do universo interior para o de fora e do exterior para o de dentro, como a gente conversou aqui, a gente tem o Odu do dia, que é uma regência genérica a todos nós e que acaba influenciando os acontecimentos mais amplos do nosso dia a dia. Tem o Odu do mês, a gente tem o Odu que influencia, que rege diversos momentos da nossa vida pessoal, da nossa vida mais íntima e da nossa vida mais ampla. Então, vai ter lá a agenda dos orixás 2025. Tá? Então, esse é o grande lançamento da Arolê nesse momento. Né? E a agenda traz em cada página... Aqui. Em cada página, não sei se o foco vai pegar aqui, o Odu regente do dia, se naquele dia aquele Odu está positivo ou negativo, qual é o orixá que vai estar regendo aquele dia do calendário, o dia do ano, não de segunda a domingo, como a gente tem, segunda é dia de Exu, terça é dia de Ogum, né? Mas o orixá regente daquele dia, um conselho daquele orixá para aquele dia, e o QR Code das previsões completas do jogo de búzios. Isso tudo na agenda Orixás 2025, que vai estar lá também. Então, uso corriqueiro diário dos Odus de Nascimento e Odus do dia a dia, agenda Orixás 2025, comprou a agenda, cada exemplar tem um código único dentro dela, valida esse código no site, ganha o mapa astral dos orixás completo, interpretado por mim. Aprofundar o estudo, conhecer o Odu, saber criar um mapa para si e para outras pessoas. Marcelo, sobe ali o livro, que eu estou sem o meu aqui. Vamos lá, deixa eu subir. Opa! É a dobradinha. Esse aqui, que é a edição velhinha já, dobradinha dos dois. Vamos para lá, vai estar terceira ou quarta, né? E a gente vai estar lá com a edição mais recente. E também, né, o livro Odus de Nascimento tem um código dentro que valida e dá outro mapa dos orixás. Ah, mas para que eu quero 2 mapas astral dos orixás? Para isso aqui, ó, quer ver? Já olha separa aqui. O meu aí, tá? Não coloca lá na banca, não. Olha que legal. Tudo isso que a gente falou aqui e muito mais que a gente ainda vai ver na palestra lá de Sofia, serve só para mapa astral pessoal? Não. Porque se eu tenho o meu mapa astral dos orixás, se eu conheço os meus Odus de Nascimento e conheço os Odus de Nascimento da pessoa que eu estou gostando, da pessoa que eu estou apaixonado, ou da pessoa com quem eu sou casado, eu consigo fazer uma combinação desses Odus e entender como é que eu mais fulano, eu mais fulana, vamos nos relacionar em cada aspecto da vida a dois. E aí a gente tem também, trazendo aqui um linguajar mais popularesco, uma combinação amorosa
dos Odus. Então, comprou a agenda, comprou o livro, você tem 2 mapas, já faz o do seu crush para saber a melhor maneira de se relacionar com ele. Por quê? Cadê eu aqui? Gente, estou perdido aqui. Por quê? Porque eu não tenho como mudar o outro, né? Isso é regra básica de relacionamento. A gente não tem como mudar o outro. E a gente não deveria, numa relação saudável, se anular, mudar a si mesmo para caber dentro de uma relação, né? Isso já vira uma relação tóxica do momento que a gente está se anulando. Mas, se eu sei como eu sou, se eu sei como eu ajo, como eu me coloco para o mundo, e sei o que esperar de comportamento, de maneira de ser da outra pessoa, eu posso harmonizar essa ida e volta para conquistar, para viver melhor a 2, para ter um relacionamento mais saudável. A mesma coisa para empresas, né? Eu quero abrir um negócio. Cara, vamos estudar qual é a melhor data de inauguração. Porque diferente do ser humano que só nasce uma vez e a gente não tem como mudar a data de nascimento de um ser humano, a gente tem como mudar a data de inauguração, de fundação, de lançamento de um produto ou de uma empresa. Então, eu posso escolher as energias que vão reger a maneira da minha empresa se colocar para o público, a maneira da minha empresa ser vista, ou do meu produto ser visto pelo público, a maneira como eu vou gerir as relações intrapessoais dentro da empresa. Então, o meu RH, como é que ele vai... Qual é a vibração, né? A maneira mais energética, espiritual, que vai estar regendo as relações de recursos humanos no meu RH, ou de lucro, de parcerias comerciais, etc., quando a gente olha para a Paossi. Então, o mesmo tipo de interpretação que é possível fazer para uma pessoa física, é possível fazer para 2 e comparar e alinhar, né, numa combinação amorosa. Ou dupla negócios, então entender o melhor momento e a maneira como uma marca, um produto, uma empresa, ou uma sociedade, ou um relançamento, uma reinauguração vai afetar o dia a dia do meu business. E o que para mim é mais legal de tudo isso, porque é um somatório de tudo isso, é que a gente tem o do de nascimento, não muda nunca, o do jogo de búzios, momento atual e energia externa te afetando, mas a cada aniversário a gente tem uma nova regência que é temporal e que vai reger o nosso ano, que vai definir o nosso ano pessoal entre o meu aniversário de 2024 até o meu aniversário de 2025. E essa supra-regência do ano vai influenciar o meu Odori, vai influenciar todas as outras e vai fazer com que, mesmo que os Odus de nascimento não mudem, eu vivencie eles sobre uma outra perspectiva, sobre um outro contexto, conforme o meu Odu do ano pessoal. Então, eu consigo identificar qual é a tendência, os potenciais para o próximo ano, a partir do meu aniversário, e quais serão os grandes desafios, problemas e lados sombras a enfrentar naquele período. Cara, somou tudo isso, botou tudo isso, e quem vê pensa que eu faço tudo isso para mim aqui na minha vida pessoal, né, gente? Interpretar tudo isso e viver de acordo é praticamente impossível, mas dá um norte para a gente, porque se fosse possível a gente botar tudo isso em prática de uma vez só, aí eu te diria, a felicidade é possível. Eu tenho que parar aqui, né? Foi. Putz, Diego, eu só tenho que te agradecer, cara. Foi fantástico, eu estou na contagem regressiva. Então, pessoal, dá só teus números. Como é que o pessoal te acha e como é que o pessoal compra esses livros para quem não for? Então, para quem não for no Sofia, @Diego de Oxóssi no Instagram, sem ponto, sem traço, sem espaço, sem complemento. @Diego de Oxóssi, OXOSSI, no site diegodeoxossi.com.br ou no site da editora, arolecultural.com.br. Maravilha. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Eu ia falar assim, para quem não vai no Sofia, você está errado, mas eu estou acompanhando Sofia desde o início, só que só agora que eu estou indo. Então, eu te entendo.
muito bem se você não está indo, mas você está perdendo. Você está perdendo. E dessa vez vai ser punk esse Sofia. Eu estou esperando demais, assim, e cada live que a gente está fazendo aqui no Esquenta, eu estou vendo que o potencial dele é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, eu espero você que está assistindo isso aqui lá no Sofia para a gente conversar. Maravilha. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Mais uma vez agradecer ao Diego pela disponibilidade, né? Falar mais uma vez, desculpa ano passado não ter podido prestigiar a sua palestra, mas foi uma coisa que não tinha como eu faltar, mas esse ano, sem dúvida, estarei lá. Recomendo também para o público, são 3 livros, né, sobre planta, sobre folhas, né, que você tem, né? Recomendo também para todo mundo, né? E estarei lá no Sofia com meu caderninho, já separei um caderno novo só para as palestras, né, desse ano, para poder fazer minhas anotações, já separei os dados do meu mapa natal para que eu possa aprender também com o Diego qual é o meu Odu de nascimento e como, obviamente, depois tietá-lo para aprender a colocar isso na prática e me auxiliar a ser uma pessoa ainda melhor, me desenvolver, para que eu seja eu mesmo, simplesmente. Maravilhoso. Diego de Oxóssi, suas considerações finais. Marcelo, querido, eu só posso mais uma vez agradecer você, a Priscila, o Paulo, o Rodrigo, por terem participado aqui com a gente hoje, pelos convites sempre, pela disposição de sempre. Então, meu agradecimento maior aqui pelo espaço, pelas oportunidades, e aproveitar a despedida para fazer um convite para quem nos assistir a tempo, né, e quer conhecer um pouco mais do trabalho do Diego de Oxóssi como sacerdote de candomblé, ou quer conhecer mais o candomblé, dia 21 de dezembro desse ano, eu comemoro os meus 14 anos de iniciado, né, com a festa de Oxóssi, a festa de reinauguração do Ile Odé Caera Meji Axé Ogodô, aqui em Mariporã. Então, quem tiver, finalzinho do ano, é o último final de semana antes do Natal, vem para a festa às 8 horas da noite, a festa é aberta ao público, não tem custo nenhum, vem louvar o orixá, que a gente vai estar de portas abertas. Vai ser sensacional. Para o pessoal que eu vi tá perguntando, mas eu moro longe e tal, o simpósio vai ser gravado, então, para quem não mora, não pode ir, vamos supor, você não consegue vir no simpósio, você pode comprar o teu ingresso e aí você vai ter a gravação de todas as palestras que estão lá e tem basicamente apostilas e PDF de praticamente todos os palestrantes, com material, com tudo, você vai receber isso em casa e aí você vai poder praticar e tirar dúvida, né? A gente tem um grupo depois do simpósio mesmo, onde forma uma comunidade, onde o pessoal vai trocar informação, passar a mensagem, todos esses tipos de coisa, então você não fica abandonado. Então, mesmo quem estiver longe de São Paulo, não puder, ou vai trabalhar, ou tal, vai lá, simpósiosofia.com.br, adquire o seu ingresso que você não vai ficar abandonado. Tá, joia. Diego, só tenho de coração agradecer, Paulo, Rodrigo, e a gente se vê lá, né? A contagem regressiva, daqui a pouquinho a gente está lá. E quem assistiu também não esquece, dá like e segue o canal, porque a gente depende disso, porque o YouTube não distribui nada, a gente tá aproveitando lá pelo Instagram, por tudo, nos cortes, mas para você saber que a gente existe e ficar avisado da próxima entrevista, você precisa ativar o pinhoca do sininho, né? Mas, de qualquer jeito, a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. Até mais.